Saudação, com grande alegria, nós estamos reunidos em nome de Jesus para aprender os ensinos da palavra de Deus, entender as instruções, para poder ter a compreensão devida daquilo que é dito por Deus, daquilo que é registrado na palavra bendita, e assim gerar compreensão, melhor cognição, e essa cognição chegue a produzir fé. E a fé, por fim e por último, gere comportamento, prática que se coadune com aquilo que está escrito na palavra de Deus, nas Escrituras. Hoje eu quero falar de uma pessoa. A pessoa ela entra na história ou entra no relato bíblico como um parêntese. E esse parêntese, ele é extraordinário, porque tudo para, dá até uma pausa no que vem sendo escrito, melhor dizendo, para falar dessa pessoa. Eu me refiro a Jabes. E Jabes, ele é mencionado no primeiro livro de Crônicas, quando o escritor vem falando de genealogia. E para você que não gosta muito de genealogia, acha enfadonho saber que fulano gerou Cicrano, Beltrano e Cilano, e esses geraram outros filhos, e assim vai a geração, a árvore genealógica, e você fica dizendo, mas para que é importante? Por que devo saber disso? Se você tem essa compreensão, você nunca ouviu falar de Jabes, porque ele está no meio de uma genealogia. É interessante isso que eu estou a mencionar. O autor de Crônicas vem falando no capítulo 3 dos filhos de Davi, uma lista enorme dos filhos e da linhagem real de Davi são mencionados aqui no capítulo 3. No capítulo 4 diz os outros descendentes de Judá, certamente pessoas da aristocracia, da realeza, são mencionadas aqui. Aí diz o versículo 1 que estes também foram dos descendentes de Judá, Pérez, Resmon, Carmim, Ur, Sobal, e segue a lista. Quando nós chegamos no versículo 9, um parêntese é aberto. Esse parêntese é aberto e diz, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Eu não sei nem por onde começar, mas eu vou aqui tentar começar por um ponto. E o ponto que eu quero destacar é, sempre nós vamos ter nas nossas famílias aqueles que se destacam por serem líderes, por serem exemplo, por impulsionarem a família, motivarem a família e serem referência ou referencial para a família. Jabes era um destes. Ele era um homem destacado e reconhecido por todos os seus familiares. Isso já era o bastante para ter dado a ele menção na genealogia e destacado a sua proeminência familiar. Mas não é isso que está em jogo. Por mais que ele fosse importante para a sua família, o que está em jogo aqui é o que vem adiante. É que é dito que Jabes fez uma oração. O versículo 10 diz, Jabes orou a Deus, e quando ele faz uma oração, vai além do seu padrão moral, ético, de liderança familiar. Porque tem muita gente que é bom líder de família, mas ele não tem ligação nenhuma com Deus, ele não tem nenhum contato, nenhuma conexão com Deus, ele vive confiado em si mesmo, ele pode até ser uma pessoa bondosa, mas ele é desconectado de Deus, e a vida espiritual nada mais é do que uma conexão com Deus. Em João capítulo 15, Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer, eu acrescento, e ser. Porque é Deus que nos constrói, é Deus que nos reconfigura, é Deus que nos dá um presente e um futuro. A maior relevância que a gente pode ter na nossa vida e na nossa história é de deixar marcas de Deus por onde a gente passa. E a gente pode ser relevante
na igreja, no trabalho e na família. E a gente sendo relevante, a gente pode influenciar muitos a se aproximarem de Deus. Então, Jabes, ele consegue juntar essas duas coisas, se bem que essas duas coisas, elas são importantíssimas e a gente precisa sempre conjugá-las. Mas tem muita gente que pode ser importante para a família, porque é uma fonte de ajuda financeira, emocional, de presença, mas ele não é alguém que leva a Deus, que traz essa pessoa extraordinária de Deus, que nos dá sentido e nos dá futuro. E ele consegue juntar. Ele é o homem mais importante da sua família e ele é um homem que está colocando Deus como o mais importante da sua vida. Olha que coisa, marcante e importante. Esse homem que é mais importante para os seus familiares, ver Deus como o mais importante entre todos e entre tudo na sua vida. Então esse é um ponto importante que eu quero destacar e trazer para a nossa reflexão, no sentido que a gente possa ser ou parecer com Jabes. E ele faz aqui alguns pedidos na sua oração que eu creio que devem ser componentes presentes também em nossas orações. E cada parte dessa oração são componentes, são conteúdos que nós podemos também fazer diante de Deus. E vamos ver quais são esses pedidos? Primeiro pedido, ele começa com intensidade emocional. Ele diz, Senhor. Esse é uma expressão da alma. Esse é uma expressão de dependência e confiança. Esse é uma entrega. Senhor. Não é uma oração feita com palavras soltas ao vento. São palavras que provêm de um coração carente, desejoso e que confia. Quando ele diz, Senhor, ele diz assim, que me abençoe. Não adianta nada o meu esforçar. Não adianta nada o meu fazer por mim mesmo. O que importa de verdade é quando Deus nos ajuda a fazer. É verdade que muitas vezes Deus faz sem nós, mas muitas vezes Deus nos ajuda a fazer. Então Deus está dizendo, eu vou te abençoar e você vai lutar e a bênção vai chegar. Dessa forma, nós trabalhamos em parcerias com Deus. É muito comum no livro de Isaías, eu me lembrei disso agora, porque Isaías, Deus fala muito para Isaías, eu te ajudo, eu te ajudarei. Ó vermezinho de Jacó, eu te ajudo, eu te ajudarei. A ajuda é um plus, significa que eu não posso ficar parado. Eu conto com a ajuda de Deus para fazer. E quando Deus me ajuda, eu me lembro de Paulo, em Filipenses capítulo 4, quando ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, naquele que me ajuda. E quando ele diz assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer em mim, eu posso fazer nos outros e diante das adversidades e das lutas. É isso que conta. É pedir para ser abençoado. Então, às vezes, nós pedimos as bênçãos de Deus. Aqui nós nos igualamos com Jabes, que entende a importância da bênção de Deus. A Bíblia diz, que me abençoes e aumente as minhas terras. Aqui tem a ver com bênção material. Lembre-se que você, nesse contexto, Jabes, ele precisava muito de terras para criar o seu rebanho. E se você não tivesse terra, pasto, você não tinha como prosperar. Uma coisa dependia da outra. Na vida da gente, uma coisa depende da outra. Às vezes você está pedindo uma bênção para passar e para terminar o seu curso, para passar no concurso. Você está pedindo uma bênção por sua empresa. Jabes está pedindo uma bênção para ter mais terra, para ser abençoado também materialmente. Não há nada errado de pedir a Deus bênçãos materiais, porque Deus também nos abençoa materialmente. Porém, essa bênção, ela é posterior. Eu primeiro peço para ser adulto,
para ser grande moralmente, para ter compaixão no meu coração, para ser alguém que santifica o nome de Deus em primeiro lugar. Depois que eu procuro me aproximar de Deus, eu estou pronto para receber aquilo que é material. Em outras palavras, eu tenho que querer ser rico e próspero espiritualmente para depois ser próspero materialmente. Mas isso é algo que se junta, que se coaduna, não pode ser divorciado, não pode ser pedido separadamente. Outra coisa que é dito e pedido por Jabes é que ele diz que a tua mão esteja comigo. Você vai ver isso muito na Bíblia. Em Gênesis é dito que a mão do Senhor era sobre José e tudo que ele fazia, as coisas prosperavam, as coisas davam certo. Você vai para Neemias, Neemias pede que a tua mão esteja comigo. Você vai para Daniel, Daniel diz a mão do Senhor esteve comigo. Ou seja, sabe quando você coloca a sua mão e dá certo? Não é porque sua mão é a mão de Midas. O que dá certo é a mão de Deus, guiando, pondo a mão na sua mão. Que até o hino antigo diz, com tua mão segura bem a minha. Quando a mão do Senhor é comigo, as coisas acontecem. É isso que ele pede, que a tua mão esteja comigo. E depois ele acrescenta, guardando-me de males. E o males é provocado por 3 instâncias, no mínimo. Primeiro, o mal pode ser provocado por mim, quando eu procuro caminhos, quando a minha natureza carnal toma a frente e eu já não sou mais conduzido pelo discernimento espiritual, nem pela razão, eu sou conduzido pela minha vontade carnal. Então o mal vem a mim porque eu escolhi o mal. O mal pode ser também escolhido pelo diabo. A Bíblia diz que ele é o maligno. O que é o maligno? Aquele que promove, que produz o mal. Aquele que faz ciladas, armadilhas. Então o diabo pode promover o mal contra mim. E também pessoas podem produzir o mal. Mas você pode dizer, mas pessoas podem ser levadas pelo diabo a fazer o mal. Mas o fato de pessoas serem levadas pelo diabo a fazer o mal não as isenta de ter a maldade como pecado produzido por elas. O diabo tenta e a gente cede ou não. Mas nós temos esses 3 componentes, eu mesmo, o diabo e pessoas. E ele vai aqui humildemente pedir que Deus o livre de males. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, quando diz assim, não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal, porque nós somos vulneráveis ao mal, e quem escolhe ao mal se distancia do bem. E a gente quer mais o bem. A gente deveria estar propondo o bem, sendo patrocinado pelo bem. E ele acrescenta um outro pedido que tem muito a ver com a sua história de vida. É dito que ele pede, guardes do mal, livrando-me de dores. E aí vem dores físicas e, sobretudo, dores emocionais. Dores espirituais, que são as consequências do pecado que a gente comete. O texto diz, no versículo 9, que o nome Jabes está associado ao nascimento. Você sabe que tem crianças que nascem naturalmente, que é um parto tranquilo, e tem crianças que nascem com problemas sérios, tem crianças que o cordão umbilical se envolve no pescoço, tem crianças que a mãe não tem contração de vida e ele sofre muitos problemas de oxigenação cerebral, justamente nesse momento do parto, por conta da dificuldade do nascimento. E aí tem que ser a forceps, né? Você tem que tirar na marra. Essa criança não se diz detalhes da dificuldade de nascer que ele teve, mas sua mãe sofreu dores horríveis de parto e certamente ele sofreu muito. E foi por conta das dores, do seu sofrimento, que o nome foi colocado no seu filho. E é curioso, no mínimo, que ele venha se reportar a pedir a Deus para que venha livrá-lo de dores. As dores também nos formatam. Mas não é nada de errado pedir a Deus que nos tire dores.
que nos livre de sofrimentos que nós buscamos, ou sofrimentos que são causados, sofrimentos que vêm de rupturas, que vêm de separações, sofrimentos que vêm de atos de injustiça, de pessoas que humilham. Então, quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo que Deus nos dê alívio. E lembra da promessa de Mateus, capítulo número 28 e Mateus 18, que Jesus vai dizer assim, que ele vai aliviar nossos fardos. Sim. É nesse contexto aí que nós somos livres de dores e somos invadidos por prazeres e delícias espirituais. E terminando essa breve reflexão, a Bíblia termina dizendo no versículo 10, e Deus atendeu ao seu pedido. Pedir, todos nós devemos pedir. Clamar, todos nós devemos clamar. Mas cabe a nós entender que a resposta vem do Senhor. E aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. É isso que a palavra nos diz. Quando a minha vontade está de acordo, em consonância com a vontade de Deus, quando o meu clamor está fundamentado em necessidade, quando o que eu peço está na hora certa de receber, e quando Deus se compadece de nós, Deus atende o nosso pedido. Que hoje o seu pedido seja aceito. Mas ore como Jabes orou, com a mesma intensidade, e Deus irá te abençoar. Fique hoje na paz, que Deus visite seu coração hoje e sempre. Amém.